E a informação que saiu aqui no GE, acaba de sair essa informação, o Flamengo hoje vai com time misto, hein? A ideia do Felipe Luiz é utilizar time misto contra o Botafogo, então já recalculando aqui, já mudou a escalação. Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela. Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. O Alexandro tá fora, lesionado, Alexandro. O substituto natural dele é o Ayrton Lucas, mas também não deve ir para o jogo com um trauma no joelho esquerdo. Então o Varela treinou no setor, por isso que eu falei e coloquei o Varela aqui na lateral esquerda. Então, Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Varela, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho, Mal. É o time do Flamengo mais tarde, hein? É o time misto do Flamengo pro jogo contra o Botafogo. Gostou, Vamp? Pô, time forte do cara ainda, pô. Mesmo sendo um time misto, é time forte. Né? Dá conta do jogo, né? Aqui tem Léo Pereira, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, que em tese são titulares, né? Luiz Araújo e Cebolinha só não são titulares porque se machucaram. Mas eram titulares quando se machucaram. Então tem meio time titular, digamos assim. Mas são jogadores todos voltando de lesão, né? Exceção do Léo Pereira. Arrascaeta, De La Cruz, também, que ficou um tempo aí afastado, tá dando um cuidado com ele. Ele está misturando a força do time, está tentando equilibrar e está cumprindo o que ele falou, né? No final de semana jogou De La Cruz, não jogou Arrascaeta. Jogaram contra a Portuguesa, jogam hoje. Certamente não vão jogar contra o Vasco no sábado. Aí volta Gerson, volta esse pessoal que não vai jogar a partida de hoje. Ele está claramente tentando avançar. O Flamengo está muito próximo de se classificar. Se hoje vencer, vai ser líder da Taça Guanabara, dessa fase de classificação, pensando em dosar energias, né? Está muito claro. O estadual para o Felipe Luiz eu quero ganhar, mas é pré-temporada. Muito claramente, já de forma assumida. E eu acho que assim, é um bom time. É um bom time. Eu, sinceramente, não vou ficar questionando escalação nesse momento da temporada, não. Acho que é um time que dá para jogar. O Botafogo que tem mais problemas, que perdeu para o Madureira, precisa mais do resultado e não tem técnico. E vocês repararam uma coisa? O Lyon, que também é do grupo Eagle, né? Demitiu o técnico. Teve lá uns 3 resultados lá, empatou, perdeu, empatou. Rua. Rapidamente contratou o Paulo Fonseca, que acabaram de ser demitido do Milan. E o Botafogo não tem técnico. Qual é a prioridade? É o Botafogo? Claro que não, gente. Aí o Botafoguense está me xingando agora. Mas, cara, acorda pra vida, irmão. Peraí, você não está percebendo? Né? O time francês, a preocupação eu tenho que ir para a Champions League. Aí o time deu umas tropeçadas, caiu para 7º lugar. Rua, o técnico, já trouxe um outro imediatamente. Técnico esse que comentou essa época, um pouco antes, que tentou trazer para o Botafogo, mas não queria vir para cá. Aliás, o Paulo Fonseca já foi sondado outras vezes por clubes aqui do Brasil, nunca quis vir para cá. Já se falou dele no Corinthians, no Flamengo, outras vezes, mas pelo que eu acompanhei na época, assim, nem teve negociação. Já de cara ele falou, não quero para o Brasil, muito obrigado, não tenho interesse nesse momento, quero ficar na Europa. Ele estava no Milan, saiu, né? Foi contratado o Sérgio Conceição, rapidamente, o português por outro, mas ele ficou na pista pouquíssimos dias, porque aí a holding já contratou o técnico novo para o Lyon. E o Botafogo não tem técnico. O ano passado, esperaram o brasileiro, tudo bem. Só que esse ano o Botafogo já perdeu uma taça. E para o Flamengo, não é legal, né? Perder para o Flamengo como perdeu. Foi atropelado. E quinta que vem começa a jogar contra o Racing, a Recopa. Joga quinta agora e na outra quinta, antes do Carnaval. São 2 quintas-feiras de confronto com o Racing. Então, assim, são 2 taças que o Botafogo não tem. Uma já perdeu e a outra pelo jeito vai sem técnico também, né? Ou então o cara vai ser contratado amanhã ou depois, rapidamente, para assumir. Sem contar que perdeu várias reservas importantes e os 2 jogadores mais relevantes do time titular. Perdeu um monte de gente, quer dizer, a base, o elenco ali, que dava esse fôlego até para o Arthur Jorge, ele não existe mais. Então o Botafogo está muito enfraquecido. E quem chegou, com todo respeito ao Arthur, não dá para comparar o Arthur com o Luiz Henrique, né? A diferença é um pouquinho grande. O Almada não tem substituto, o Wendel só vem no meio do ano. E até assim, o Wendel, qual é a finalidade de trazer o Wendel para cá? É para ficar no Brasil ou para fazer uma ponte para a Europa depois? Não sei. Né? Porque assim, quando os jogadores vão para o Zenit, é difícil de sair. Não é fácil sair, porque eles não costumam vender. Eu lembro do caso, por exemplo, não foi com o Zenit, foi com o Shakhtar. O Shakhtar tinha lá um mecenas, lá botava muito dinheiro. Eu lembro até do Ilcinho, quando o Ilcinho, que hoje comenta lá nos Jogos de São Paulo, né? Quando o Ilcinho foi, eu lembro da entrevista dele falando que entrou no avião do cara lá, do dono do clube, que tinha maçaneta de ouro, um negócio assim absurdo, suntuoso. Eu lembro muito bem disso na entrevista que ele deu na época, falando de o quão impactante era aquilo, era muita riqueza, muito dinheiro. E o cara bancava, pagava bem e não queria vender os jogadores. O William, ele participa de uma Champions League pelo Shakhtar, que elimina o Chelsea, que era campeão europeu. Joga muito bem, inclusive em Londres. Os ingleses estavam com o olho no William, queriam o William.
mas o cara não vendia. Aí ele vai para o Anzi, que foi uma bolha russa, que durou pouquíssimo tempo, aí dali ele vai para o Chelsea. Ele teve que sair do Shakhtar para um outro time ali, naquele... Né, agora são países em guerra, inclusive, mas já foram até um país só, né, já foi a União Soviética. Saiu da Ucrânia, foi para a Rússia, para depois... E era lá para o interior da Rússia, né, o Anzi, né? Não era nem de Moscou. Roberto Carlos jogou lá. Oi? Era bem longe. Era longe. Era na fronteira com outro Isso, país. era um negócio assim, longe pra caramba, um time que durou pouquíssimo tempo, contratou vários caras. O Willian saiu, aí ele conseguiu ir pra Inglaterra. Aí dali ele foi pro Arsenal, aí voltou aqui para o futebol brasileiro, pro Corinthians, depois voltou pro Fulham. Então não é fácil sair do Zenit, porque eles têm dinheiro, o time da Gazprom. Então não é qualquer proposta que tira os caras de lá. E hoje os clubes europeus não negociam com os times russos. Eles não conseguem mais comprar então, jogadores. A minha dúvida é assim, o Wendel, que é um bom jogador, as informações que tem, que ele vinha jogando bem por lá, ele vem para jogar no Botafogo ou ele vem para fazer ponte no Botafogo? Que pode ser também, gente. De repente vem para cá, para que não? Você fica lá uns meses, né? Eu já te meto no Lyon logo depois. Porque agora ele está com dificuldade para encaixar o jogador no Lyon. Se ele livrar a situação lá do transfer ban, se ele conseguir contornar, ele pode negociar para o Lyon, talvez, direto. A priori vem para o Botafogo, mas ele ainda não veio. E quanto tempo vai ficar? Então o Botafogo, ele não existe mais o time campeão. Acabou. Acabou. E é muito claro, não é possível que essa empresa que é dona dos clubes consiga rapidamente repor um técnico para o Lyon e para o Botafogo não consegue arrumar um técnico. Fica fazendo entrevista, e as taças estão em jogo, né? Estão em jogo. Já perdeu uma e pode perder outra. Outro Racing perdeu para o Tigre, o time todo reserva. Aí o técnico falou, não, sábado contra o Argentino Júnior eu vou colocar o time muito próximo do jogo de quinta-feira contra o Botafogo. Ou seja, ele está fazendo tudo pensando no jogo contra o Botafogo. O adversário do Botafogo se prepara para esse jogo levando muito a sério, não quer dizer que vai ganhar. E o Botafogo está brigando para se classificar, joga com o Flamengo e depois joga com o Vasco. Tem isso, Flamengo agora na quarta, tem um jogo do fim de semana, agora não lembro qual é o adversário, Racing na quinta e Vasco no fim de semana, que pode ser um jogo valendo classificação se hoje for derrotado. Os dois podem estar se enfrentando, brigando por uma vaga, que já entrou ali, os times pequenos estão tentando entrar entrando no grupo dos 4. Volta Redonda está muito bem. Está na frente, o Fluminense é nono, o Fluminense nem Taça Rio está pegando, nesse momento, esse é o oitavo para ser Taça Rio, que é o prêmio de consolação, o torneio de consolação, né? Se o Fluminense for nono, ele vai ficar sem jogar, vai ter um jogo de Copa do Brasil, né? Mas ele vai jogar um jogo durante mais de um mês, que até começar o brasileiro vai faltar um mês e pouco, ele vai ter um jogo. Ele vai ter que buscar vaga na Copa do Brasil via brasileiro, sul-americano, Copa do Brasil. Além disso, olha só a encrenca que o Fluminense está. E no sábado, a torcida ficou na bronca porque o time tinha que ganhar e jogou para não perder também contra o Flamengo. Tinha que tentar ganhar o jogo, praticamente não fez isso. Então, assim, eu acho que no caso do Felipe Luiz, ele pode fazer isso, né? Ele está com o elenco todo completo, jogadores voltando de lesão e está mirando competições maiores. E ele está bem colocado no Campeonato Carioca. Ele não está com essa preocupação aí de ser eliminado. A situação do Flamengo é confortável, né? Então eu entendo que ele faça isso nesse cenário. E ano passado, isso é importante entender. A gente falou muito do Corinthians aqui. Para o Corinthians é importante, Paulista, porque, cara, o Corinthians não está vencendo no campeonato nenhum, tem um time caro. Então é importante se impor agora, tentar ganhar um título. E isso dá uma acalmada geral, inclusive na parte política. É óbvio isso. O Palmeiras não precisa fazer isso. O Palmeiras tem condições de falar, não, eu estou fazendo uma transição aqui no meu elenco, estou mudando o jogador, eu vou perder um jogador. Pode até ser que se classifique e ganhe o campeonato assim mesmo. Porque na hora do mata-mata a conversa sempre é outra. Nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas o Palmeiras é uma outra situação. Embora a torcida reclame, não dá para comparar a situação dos dois clubes, né? E o Flamengo do ano passado precisava do título carioca, porque perdeu 2 finais para o Fluminense poderia ser tricampeão e vinha de um ano horroroso, 2023. Agora não. O Felipe Luiz ele pega um time que foi campeão com ele, também foi campeão do Rio de Janeiro no ano passado, então a coisa está mais calma. É uma nova gestão, outro presidente, então não tem sequelas de decisões ruins do ano anterior que atinjam a diretoria. Então é uma certa calmaria que eu acho que ele está tentando aproveitar. Eu acho que é razoável ele colocar esse time para manter todo mundo em atividade. E o time tem alguns jogadores que são atração, né? De La Cruz, Arrascaeta, o Cebolinha, Luiz Araújo, né? Insistir com o Juninho para que ele possa ganhar ritmo. Houve inclusive um rumor ontem que o Pedro voltaria em março. Não tem como voltar em março, gente. Até fui atrás, conversei até com o departamento médico para tentar entender. A previsão otimista, atenção para a palavra, otimista é final de abril, começo de maio. Otimista. E é muito otimista essa, hein? Porque ele vai fazer 9 meses da cirurgia na véspera do início do Mundial de Clubes, que começa dia 14 de junho. Ele faz 6 meses que foi operado do joelho no dia 13. 9 meses, perdão.
E essa cirurgia, dizem os especialistas, leva em geral 9 meses para recuperar. Pode ser que seja um pouco antes. Então eles calculam que se for algumas semanas antes, vai ser durante o mês de maio. E com muita sorte, final de abril. Mas o mais provável é junho ou maio. Junho ou maio. E o Flamengo não pretende forçar a barra para ele voltar antes, que seria uma loucura, né? Por que voltar em maio? Se ele reunir condições, poder entrar uns minutos para quando chegar no Mundial ele ter algum ritmo de jogo, alguma condição e poder ajudar a equipe. Mas o Pedro você tem que pensar, de verdade, salvo uma recuperação fantástica para o segundo semestre, depois do Mundial de Clubes. Até para o Mundial é muito difícil que ele esteja em plena forma. E aí você tem que fazer esse Juninho jogar. Esse rapaz vai ter que jogar. Ele foi contratado para isso. E quando eu falo jogar, é ter ritmo, entender o funcionamento do time, corresponder às expectativas do treinador, meter uns golzinhos para ganhar confiança, né? Porque no primeiro jogo já tinha gente falando que o cara era bagre. Não dá, cara, é um negócio insuportável, cara. O primeiro jogo, bagre. Como assim? É bagre. O cara 5 minutos já errou tudo. E isso a gente sabe como funciona. Mas atrapalha o jogador, o cara vê a rede social, a família vê, os amigos vê, o empresário vê. Então é importante que esses caras joguem. Eu acho que a escolha do Felipe acho que é razoável. E ele está bancando, está tendo coragem para bancar e falar, vai ser assim. A frase dele de domingo tem que ser lembrada. Ele falou sábado, após a Fla-Flu, não vou matar ninguém por conta do Campeonato Carioca. Se isso custar um emprego, vírgula, azar. Eu acho que ele está certo. O que a gente vê em rede social, uma brincadeira, né? No Palmeiras, então, acho que metade do elenco já virou bagre. E também, quando ganha um título, todo mundo vira gênio, vira craque. Ontem a gente trouxe aqui no programa a informação da venda do Lohan. O Flamengo concretizou a venda do Lohan para o CSKA da Rússia por 8 milhões de euros, cerca ali de 47, 48 milhões de reais. 80% dos direitos econômicos, o Flamengo ainda vai manter um percentual de 20% da fatia aí do jogador, de olho numa possível futura transferência do Lohan. E nos bastidores o Flamengo acredita que acertou no timing da negociação, porque o atleta estava fora dos planos e ficaria certamente desvalorizado no mercado na janela do meio do ano. É esse o entendimento do lado do Flamengo. Ainda assim, a gente está falando do Lohan, uma das grandes promessas, uma das joias aqui do futebol brasileiro. Muita expectativa em cima do Lohan, que fez 35 partidas com a camisa rubro-negra, Vampeta, e já foi vendido ao CSKA por 8 milhões de euros. Quando ele surgiu lá atrás, a gente já imaginava o Lohan saindo, né, por cifras exorbitantes, pelo potencial dele. E é bom jogador o Lohan, só não tiveram muita paciência para trabalhar com ele lá no Flamengo, Vampeta. Teve algumas oportunidades no time principal, né? Diferente da venda do Paquetá, do Vinícius Júnior, o que foi lá para o Real Madrid, que é o nome dele? Renier, né? São cifras maiores. Né? Vai para o futebol russo e lá tem aqueles embargos lá de os caras não poderem jogar pela Europa por causa da guerra da Ucrânia, né? E o Flamengo vai fazendo seu caixa e aí contrata jogadores mais importantes para poder segurar a temporada, né? Temporada que você tem aí Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, né? É uma oportunidade para ele ir para fora, para o CSKA, mesmo não tendo, né, os clubes russos não podendo jogar os campeonatos europeus, e fecha um pouco a visibilidade para quem quer. De repente você vai para lá e sai para o mercado ali da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha e da Itália, fica um pouco mais complicado por causa da guerra, né? Bruno Prado, Lohan vendido ao CSKA da Rússia por 8 milhões de euros. 80% dos direitos econômicos. O Flamengo acredita no potencial do atleta, acredita que ele possa se valorizar e ganhar minutagem jogando fora do Brasil. Mas aí também tem essa pergunta, esse questionamento. Jogando na Rússia, não dá para imaginar, né? O jogador hoje que vai para a Rússia fica escondido. É uma liga que não é transmitida no mundo inteiro. E agora, com tudo que vem acontecendo, o jogador não sai da Rússia e vai para a Europa. O jogador que vai para a Rússia, muitas vezes volta aqui para o Brasil, porque é assim o mercado. Ninguém mais faz negócios com o futebol russo, Bruno. Então, tá aí, Lohan vendido ao CSKA por 8 milhões de euros, Bruno Prado. Um garoto que eu acho que ele é bom jogador tecnicamente, eu gosto, tem um potencial. Aí, imagino uma questão assim do extracampo poderia ser trabalhada melhor, de até
do lado emocional, enfim, eu imagino coisas desse tipo, porque dentro de campo é um jogador que poderia ajudar mais o Flamengo, poderia ser vendido por um preço melhor. Ele é bom jogador, ele é talentoso, teve oscilações, claro, mas eu acho que era um cara que dava para trabalhar melhor, dava para você conseguir tirar mais do Lohan. O pessoal está trabalhando no dia a dia com ele, conhece melhor o atleta, eu não o conheço, né? Nunca estive com ele, não conheço ninguém próximo a ele, mas dá a impressão de que não acreditaram de que ele possa ser um jogador com regularidade, possa jogar bem com regularidade, talvez por uma questão emocional, alguma questão desse tipo, porque dentro de campo, acho que está dentro do normal. Ele teve boas partidas e teve partidas ruins. Normal para um garoto de 18 anos, e quando jogou bem, eu gostei bastante. É um jogador que tem um potencial técnico muito bom. Da Rússia, ele não vai conseguir sair hoje, pelo menos, para a Inglaterra, para a Espanha, para Portugal, para a Alemanha. Não vai conseguir sair porque ninguém mais faz negócios com a Rússia. É isso que eu quis dizer quando eu digo vai sair da Rússia para jogar na Europa. São nessas prateleiras, né? São nessas ligas. Nas principais ligas. Ninguém faz negócios com o futebol da Rússia. Então, o jogador que está lá tem mercado aqui no Brasil. O jogador que está aqui no Brasil pode até reforçar um clube da Rússia, mas é difícil sair de lá e ir para algum clube da Inglaterra ou da Espanha, ou da Itália, ou da Alemanha, né? Ninguém mais faz negócios com o futebol da Rússia. Então, Mauro César, a gente chegou a comentar no programa de ontem, mas Lohan foi vendido pelo Flamengo. Agora sim, o Flamengo concretizou a venda do Lohan por 8 milhões de euros, Mauro. Havia um entendimento. Primeiro, assim, é bom sempre deixar claro. O técnico não contava com ele, Felipe Luiz não contava com ele. Sinal número 1 foi no ano passado, quando ele entrou de férias mais cedo, junto com o Carlinhos, Pablo, Thiaguinho, voltou de empréstimo. Esses jogadores foram aqueles que participaram junto com o que sobrou da base, né? Dos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Eu digo que sobrou porque aqueles que interessavam a comissão técnica do time principal foram para os Estados Unidos. Caso do João Vitor, zagueiro, por exemplo, né? Alguns não puderam viajar, como o Iago, que está na seleção sub-20, mas essa foi a movimentação que aconteceu naquela oportunidade, né? Então, o Lohan ficou claro ali, já não estava nos planos do técnico. E há um entendimento, que eu acho bem questionável, de que o jogador é um pouco imaturo, então ele deixa um pouco a desejar em campo, falta amadurecimento tático, maior participação, há uma certa, digamos assim, dificuldade de entender alguns movimentos que são necessários, mas ele tem 18 anos, ele tem que aprender, tem que se cobrar, tem que se ensinar. Então, é um jogador com potencial que o Flamengo está descartando para evitar, por exemplo, voltar para o sub-20, que poderia desvalorizá-lo. Tentaram emprestar, mas não houve acordo para empréstimo. Tinha possibilidades, pelo que eu soube, na Inglaterra e em Portugal. E, no final das contas, ele acaba sendo vendido por um valor que não é nem do Flamengo, é 8 milhões. Do Flamengo, você faz a conta, 30% dos 8 milhões é do Madureira. E os 20% futuros, na verdade, não são 20%. Vai dar o quê? Vai dar 14%, porque 30% é do Madureira, né? Isso. Então, vai dar 14% e 6% com o Madureira, totalizando 20%. E é um negócio de altíssimo risco. Se esse garoto amanhã for bem, o que vai ter de gente amanhã cornetando... Aliás, eu não gostei de uma dessas duas negociações. Essa, achei arriscada. Por essa quantia, não faz sentido, na minha opinião, o Flamengo vender o jogador. Era melhor o Flamengo ficar com o jogador, negociar melhor, tentar uma composição para que ele fosse até emprestado e tal. Acho que uma negociação muito arriscada, que só vai valer a pena se o jogador fracassar. Se ele fracassar, pegamos um dinheiro aqui. Mas você aposta que ele vai fracassar com 18 anos. E assim, existem outras questões que envolvem o jogador nessa idade, origem, dificuldade, questão familiar, enfim. E tem que ser entendido também, o clube sabe também qual é a trajetória desse rapaz. E acho uma negociação ruim como a do Alcaraz. O Alcaraz saiu, o jogador mais caro da história do clube, o Flamengo não ganha 1 centavo pelo empréstimo, 0. O valor para que o Everton fique com ele em definitivo é mais ou menos próximo daquele que o Flamengo paga ao Southampton para tê-lo. Então é trocar 6 por meia dúzia. Não tem uma margem de lucro. Por exemplo, comprei por 20, vou vender para o Everton, se ele atingir uma meta, por 30. Aí você fala, tem um lucro de 50%. Que fosse 25, pagaria o custo do Juninho. Olha, eu recuperei o dinheiro do Alcaraz e paguei o Juninho lá do Azerbaijão, lá do Karabakh. Beleza, houve algum lucro, mas não. E o detalhe, se ele não agradar
Ele até agradou agora no primeiro jogo que ele participou. Ele entrou, bateu 5 minutos de campo, bateu uma falta na trave. No Flamengo nem podia bater a falta. Ele estava em campo há 5 minutos, bateu uma falta na trave. O goleiro ficou olhando. Do jogo, né? E os caras gostaram e tal. Mas se porventura ele for mal, se machucar, o técnico não gostar, cara, ele volta desvalorizado, que você bate lá e volta. Qual a garantia que o Flamengo tem? Ao que se sabe, nada tão significativo. Então não gostei das 2 negociações, não. Achei negociações ruins a priori e que só vão funcionar se o jogador fracassar. E no caso do Alcaraz, vale para o Lohan também. No caso do Alcaraz, o Flamengo não fica com nada no futuro. Se esse cara for bem no Everton, a gente sabe como funciona. 22 anos fez no final do ano passado. Vai bem no Everton, você vai ser... você vai atrair interesse de clubes maiores que o Everton hoje, na realidade do futebol inglês, e aí não são 20 milhões, é 50, é 60, é 70. Os caras passam a valer 3 vezes mais. Imagina se ele arrebentar e amanhã ele que dobre, 40 milhões. O Flamengo não tem nada. Tinha que ter um percentual de venda futura. Esses 20% do Lohan, não tinha que falar, tá bom, Everton, tinha empréstimo de graça e tudo. Agora, eu quero 25 milhões, se você quiser ficar com ele, e 20% de venda futura. Aí é uma boa negociação. Mas peraí, você quer isso tudo? Você está levando meu jogador de graça, não está pagando nada agora, o cara garantido lá na frente. Eu não entendi essa negociação. Achei muito, muito, muito estranha, assim, ruim, mal feita. Muito mal feito. E aí cria-se aquelas ideias, não, mas se livrou de um problema. Como se livrou de um problema? Vocês nem viram o jogador atuar? O cara mal jogou. Mas ele é muito caro para ser reserva. Mas quem disse que ele vai ser reserva a vida inteira? Depende de como ele vai se comportar. Mas não se encaixa no modelo de jogo. Então o modelo de jogo do técnico é o quê? A Bíblia do Flamengo tem que ser tudo... Não, peraí. Aí ele vai na coletiva e fala, não, a gente também adapta o modelo de jogo ao jogador. Ele mudou o discurso. Recentemente. Né? Não lembro qual foi o jogo que ele deu essa entrevista. Em que ele até confirmou a informação que a gente trouxe aqui, que o Alcaraz não queria ir embora, mas depois da conversa ele resolveu ir. Que ele falou, você está atrás de vários jogadores, citou vários nomes. Aí o cara pensou, bem, já que eu estou atrás, eu não vou ser aproveitado, não vou embora para a Inglaterra. Até porque ele não estava sendo chamado para jogar na Rússia, né? E sim na Premier League. Aí o cara para e pensa, para ficar aqui sem jogar aqui no Brasil, eu volto para lá, é um clube maior do que o Southampton, que está novamente caindo, caso ele ficasse lá, estaria sendo rebaixado. É um time que pelo menos é um time de mais história, mais tradição. Está todo encalacrado, né, de dívidas também. Foi vendido recentemente. Mas é uma camisa mais importante. É um clube que tem títulos, tem 9 títulos de campeão da Inglaterra. Joga contra o Liverpool. Pois é o rival do Liverpool. Tem esse jogo atrasado. O jogo atrasado. Então, bem mais interessante. Hoje, por exemplo, ele começa, joga bem, tudo. Cara, você é visto no mundo inteiro. Se ele entra bem hoje, mete um gol, faz um bom jogo. E o Flamengo não usou o jogador quase, cara. Eu acho incrível como é que as pessoas têm a certeza que ia ser um fraco. Como é que você pode ter certeza disso? Realmente, 2 negociações que eu sinceramente, não achei legais, não. Lá no futuro, serão ótimas se os 2 fracassarem. Ou, no caso do Alcaraz, não se fracassar. Se ele atingir a meta, for comprado e depois não fizer mais nada. Aí fala, foi bom, é um bagre, não sei o quê. Um bagre. Mas, enfim...